Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas saiba que ele foi preparado com muito carinho para você. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: aprendizagem. Você já sentiu que você aprende menos ou tem algumas coisas que prejudicam o seu aprendizagem? Pois é, nesse vídeo você vai entender um pouco melhor sobre isso. Hoje a gente está aqui com a Suzane. Seja bem-vinda, Suzane. Muito obrigada, Thaís. Recentemente a gente fez uma palestra aqui na escola que deu o que falar sobre aprendizagem em neurociência e a Suzane fez aqui na DMS. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, Suzane, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Claro, com certeza. Eu me chamo Suzane, atuo com a questão da educação há mais de 15 anos, onde tive a oportunidade de ser professora de várias etapas, então conhecendo ali o ser humano de uma forma muito importante. Hoje eu estou como estudante de psicologia. Eu costumo dizer que esse papel, né, estudante, a gente tem que manter para a vida toda. Porque quando a gente termina uma coisa, já começa outra, e aprender é a base, né, da nossa vida hoje em dia. Então eu atuo em várias frentes, né? Atuo como cerimonialista de casamentos, atuo como mãe, tenho uma filhinha de 2 anos. Então a gente está aí na vida em vários campos, fazer o aprender sempre e transmitir um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Ai, obrigada, Suzane. E eu vou deixar de falar sobre uma curiosidade, né? Que você é irmã gêmea da Josiane, nossa coordenadora aqui da DMS. Como é que é pra você? Como é que vocês lidam com serem tão parecidas? Ah, que legal. Eu amo ser gêmea, né? Eu adoro vestir igual, sempre fico propondo coisas pra gente fazer como gêmea. Na época de criança também, eu amava ser gêmea. A Josiane, por outro lado, já tem ali mais a coisa da individualidade, gostava de ser ela mesma, né? Sozinha por ela. Mas hoje em dia, como adultas, a gente gosta muito disso, a gente tem uma conexão muito legal, né? Com a vinda da Letícia também. Ela ama as duas, ela tá sempre próxima, então é muito legal ter a Jo como minha irmã gêmea. E agora também vinda da Lelê, é muito legal essa conexão que a gente tem. Ai, que legal! E agora que a gente esclareceu essa curiosidade, queria saber a sua trajetória profissional, os trabalhos que você está fazendo ultimamente. É muito legal, a gente percebe que ao longo da vida a gente vai se transformando, né? E a trajetória profissional vai acompanhando tudo isso. Então, embora eu tenha trabalhado por muitos anos como professora, eu sempre estive envolvida ali no mundo dos eventos, sempre gostei muito de aprender coisas novas. Então, eu acabo misturando tudo isso e fazendo um pouquinho de cada coisa. E com a faculdade de psicologia, isso só vem somando, porque de qualquer forma a gente está falando com seres humanos, a gente está entendendo sobre como que as pessoas vivem, como que elas se comunicam, como que elas agem. E o psicólogo é a pessoa que precisa entender o humano de uma forma assim com muita totalidade para poder ajudá-lo, para poder compreendê-lo, para poder muitas vezes apenas acolhê-lo, né, no que ele precisa. Então eu sinto assim que todas essas minhas trajetórias, elas contribuem muito e me ajudam muito a entender cada vez melhor, a poder ser no futuro, né, quando eu me formar, uma psicóloga assim que vai poder ajudar muitas pessoas. Ai. Aqui na DMS, a gente trabalha diariamente com jovens e com adolescentes, que estão num momento crucial de decisão profissional. Conta pra gente, como é que foi pra você decidir que você queria fazer psicologia? Ah, na verdade foi muito fácil, porque dentro da sala de aula eu percebi a importância que esse profissional tinha para me ajudar no meu trabalho como professora. E poucos eu tive alguns casos assim de situações que foram bastante desafiadoras e eu recorri, né, aos aprendizados ali que eu tinha enquanto na base mesmo ali da vivência do magistério, mas que eram pessoas psicólogas que me ajudaram e que estavam ali me amparando de uma forma ou de outra. Então eu falei assim, olha, no futuro eu quero ser você. E aí eu decidi começar o curso e mesmo sendo um pouco longo, né, porque são 10 períodos, então a gente tem ali, é um curso de 5 anos, é uma formação bem completa, mas eu pensei, o tempo vai passar de qualquer forma, né, então se a gente estiver aprendendo, se a gente estiver entrando numa coisa, daqui 5 anos é né? E daqui a pouco chega e tá sendo muito legal, assim, tem contribuído muito na minha vida, das pessoas que eu conheço, então tem somado de muitas formas. Ai, que bom! E olhando para o mercado atual, qual as competências que você diria que as pessoas
pessoas têm que ter para se destacarem no mundo? Principalmente é a competência de ser humano, né? De você falar com os outros, de você estar atento aos processos, dentro de processos até mesmo muito sofisticados, que envolvem muita tecnologia, nós vemos que a base, né, a coisa mais importante são as pessoas. Por mais que você trabalhe com máquinas, por mais que você atue, né, em ambientes onde muitas vezes não tem muitos colegas e tal, mas de qualquer forma, em algum momento, aquela questão de ser humano, de poder ser empático, de estar ali quando alguém precisa, né, faz com que nós sejamos mais felizes, não só no trabalho, mas na nossa vida. Então, de uma forma geral, eu destacaria ali, né, as soft skills, que são essas competências, essas habilidades da gente se relacionar com o outro. Isso é muito importante. É verdade mesmo. E agora vamos entrar um pouquinho no nosso principal de hoje. Recentemente você veio aqui na DMS e você fez uma palestra sobre neurociência e aprendizagem. O que foi para você dar essa palestra? Foi muito legal, né? Eu não fiz isso sozinha, fiz com uma grande amiga minha, que é a Caroline Freire. E ela atua também na área da ciência, ela é uma pesquisadora. Ela tem outras formações acadêmicas também, assim como eu. Então nós juntamos todo esse conhecimento que a gente tem e mais tudo que a gente está aprendendo dentro da sala de aula mesmo ali da faculdade, para poder trazer aqui para os alunos da DMS essa questão que eu aprendo, né? Biologicamente, afetivamente, como que meu cérebro funciona, o meu corpo. Então a gente muitos assim, e a gente pode ter uma referência realmente bem importante assim de ciência mesmo para poder de forma simples e descomplicada para os alunos. Então foi muito legal esse processo de pesquisa, de entender o público e de trazer tudo isso de uma forma legal, né, que o povo se anime de saber, mas também muito científica, muito embasada, de uma forma sólida, para as pessoas poderem aprender, entender e saírem daqui aprendendo muito melhor. É verdade. Todo mundo falou muito bem da palestra, eu vi várias anotações, vários elogios. Muito obrigada, que bom que vocês gostaram. Uma das ideias que mais chamou a atenção na palestra foi de que a gente aprende muito melhor quando a gente tá com pessoas que a gente gosta. E como que funciona isso? Isso para mim, na prática, já era algo que eu há muito tempo. Eu percebia que os alunos, eles aprendiam mais quando eles gostavam da professora, não necessariamente do conteúdo ou da matéria. Então eu sempre busquei ser uma prof bem afetiva, bem alegre, né? Claro que a gente tem dias difíceis, mas de um modo geral, em sala de aula, eu buscava ser assim alguém que eles gostassem, porque eu sabia que aí eles iam gostar da minha disciplina. Mas de uma forma mais acadêmica, né? Entende que o nosso cérebro ele reage diferente quando ele tem memórias afetivas, né? A gente tem ali neurotransmissores que fazem com que a gente lembre das coisas que a gente gosta de uma forma mais tranquila, que a gente lembre melhor e a gente está aprendendo mais quando a gente gosta da pessoa que está nos ensinando ou do conteúdo em si. Então, gostar, né? Efetivamente feliz, a alegria na sala de aula faz com que os alunos aprendam e isso não tem como discutir. Inclusive com os amigos, mentores, também ajuda, né? Sim, com certeza, é a mesma coisa. Você já notou que às vezes tem um amigo seu que gosta muito de futebol, por exemplo, e você nem gostava, mas você do nada começa a gostar, começa a se interessar, e quando você vê, você sabe o nome de todos os jogadores e tudo que tem a ver ali com o jogo. Porque você gosta de alguém que gosta daquilo. Então, aquele aprendizado ele vai acontecendo de forma natural, fluida e sem perceber, você decorando coisas que você não ia decorar se você não gostasse. Então, os amigos, né, o círculo de amizade, vir a uma escola, por exemplo, de um curso, né, você estar aqui fazendo o seu curso, esse ambiente, né, a amizade com outras pessoas que também estão aprendendo aquilo que você está aprendendo, buscando aquilo que você está buscando, com certeza acaba criando um ambiente muito mais favorável para você aprender e para você gravar aquilo que aprendeu e usar depois aí com anos à frente, sem esquecer. É verdade. Eu, quando estava no colégio, era... conecta a gente, né?
Exatamente. A conexão, ela é um traço, é uma das funções superiores, né, que o Piaget fala. Ele é um traço que só o humano tem. A gente consegue se conectar através da emoção, através do pensamento elaborado com outros seres humanos, utilizando ali da linguagem, né, como uma forma de acessar esse conhecimento. E existem muitos tipos de linguagem, né? Então, quando a gente se conecta com alguém ali através de um olhar, de um sorriso, a gente já sente aquela alegria, aquele acolhimento, né? A gente vê muito isso também no processo de clínica com os pacientes, né? Que a gente vai ter ao longo do processo, mas a gente já vê algumas coisas, algumas abordagens, e a gente percebe que o psicólogo em si, ele precisa dessa conexão, ele precisa estar realmente presente, precisa gostar realmente do que está fazendo, e isso gera ali, com certeza, um resultado muito melhor. Outro ponto super interessante na palestra foi a relação entre memória e a emoção. Quer dizer que quando a gente tem eventos significativamente grandes, a gente lembra melhor deles. Isso mesmo, a gente lembra daquilo que foi importante. Então, quando os professores eles utilizam estratégias para colocar como um ponto importante aquele conteúdo, aquele capítulo, enfim, né? O aluno ele vai ter aquilo como um ponto forte da aula, ele vai chegar em casa, ele vai lembrar para contar. Brinquei com os professores, né? Nos primeiros momentos da aula é legal falar as coisas mais importantes, porque é quando a gente mais está ali presente, né? Porque muitas vezes ao longo da aula acaba se distraindo um pouco, perdendo o foco, mas aí volta de novo. Tomar ali uns golinhos de água também. Falei também muito sobre a questão do exercício físico e do sono, que são coisas que fazem com que a nossa mente ela esteja preparada para o conhecimento que vai chegar. Então, tudo isso é um combo para a gente poder aprender bem. É verdade. E de que forma as famílias e os professores podem usar esse conhecimento para ajudar as crianças? Isso é bem legal também. Quando a gente tem acesso a isso, a gente consegue ajudar aquelas pessoas que a gente ama, né? Então, proporcionando um ambiente tranquilo. Eu comentei também sobre a questão das paredes, né? Que há alguns anos atrás as escolas enchiam as paredes de banners, de folhas, de muitas coisas, porque achavam que isso ia fazer com que a pessoa memorizasse aquilo. E hoje a gente entende que não, que na verdade um ambiente mais neutro, mais tranquilo, ele acaba trazendo essa clareza mental para a gente poder aprender mais e melhor. As famílias, no caso, né? Eu sei que é meio difícil, assim, com criança, adolescente, ainda deve ser mais difícil ainda, mas a questão do horário do sono, né? Dormir bem faz com que a gente aprenda melhor, a boa alimentação, ingerir bastante líquido faz com que a gente aprenda melhor. E ter a rotina também, né? A rotina estruturada, a gente sabe que ela ajuda em muitos casos, né? Mas na educação, de uma forma geral, ela é muito importante. Então, o aluno saber o que vai acontecer, ele ter a clareza de que ele vai à aula, né? Independente, né, do que aconteça. Claro que às vezes acontece uma coisa muito, mas de uma forma geral, ele não falta, ele está sempre ali presente. Então, ele tem aquela clareza de rotina. Isso faz com que ele não precise ficar preocupado com outras questões. Sabe que ele está ali, que é o que ele precisa fazer. Então, trazer para o aluno sempre essa sensação de tranquilidade, um ambiente seguro, né? E o acolhimento também da família frente às dificuldades acaba ajudando muito, porque aí as pessoas conseguem ter a tranquilidade para expor suas dúvidas, suas dificuldades, né? E com isso aprendendo, né? Estar sempre ali aprendendo. E em questão da memória, ajudar ali de formas muito criativas faz com que a pessoa aprenda. Então, exercícios como eu explico para você o que eu aprendi, né? Tem até uma técnica que fala assim, se eu sou capaz de explicar para uma criança, é que eu realmente... Então, às vezes, o pai fazer uma pergunta, o filho tentar dar a resposta ali, né? Vamos brincar de escolinha, né? Me explica como que faz isso. Então, a criança vai conseguir reproduzir o que ela aprendeu e vai fixar cada vez mais a memória dela e vai criar ainda mais memórias afetivas juntamente com a família, que é muito legal também, né? É super importante, a gente lembra pro resto da vida. Isso mesmo. Durante a palestra, você falou sobre duas estruturas do nosso cérebro que são super importantes, o hipocampo e a amígdala. Como que essas estruturas ajudam a gente a aprender? Isso. A questão da amígdala, eu comentei sobre o sequestro da amígdala, né? Que é quando a gente fica em estado de alerta ou aconteceu alguma situação com a gente
e aí a gente se depara em momentos parecidos, e aí tudo parece que vai acontecer de ruim, né? Então, por exemplo, aí uma vez na vida eu fui mordido por um cachorro. Então, toda vez que eu ver um cachorro, eu entro em pânico, né? Esse é um processo que a gente chama de sequela. Então, a gente tem que tomar um cuidado, assim, para não acontecer nenhum tipo de trauma, nenhuma coisa assim que possa gerar nos nossos alunos, né? Então, sempre procurar acolhê-los, estar com eles da melhor forma possível para não traumatizá-los. E caso já tenha ocorrido, buscar realmente a ajuda de um profissional, né, da psicologia mesmo, para poder ajudar e tranquilizar ali, né, se isso já estiver ocorrendo, né? É comum a gente ver às vezes, tirou nota baixa em matemática, então toda vez que tem uma prova, a criança tem uma crise de asma, por exemplo, né? Então, associação ali que faz com que o corpo tente repelir aquela experiência que foi negativa, né? E a questão do hipocampo entra muito na parte da memória, então a gente poder fixar aquilo que a gente aprendeu, né, como uma memória, manter ali. E eu falei também do córtex pré-frontal, que até brinquei com o pessoal que não é totalmente desenvolvido, né? A gente só consegue ter 100% de desenvolvimento do nosso cérebro a partir dos 22, 25 anos. Então, eu comentei que processo de tomada de decisão é muito importante que as pessoas mais jovens, elas consultem os mais velhos, né? Pessoas de confiança, porque sabe que tem ali um processo de desenvolvimento físico mesmo, cerebral, que ainda não está completo antes da fase adulta. Então, são curiosidades ali interessantes no nosso cérebro, que é importante a gente conhecer, saber, até para se conhecer melhor e poder fazer o melhor na tomada de decisão ao longo da vida. É verdade. E você acha que tem alguma prática que fortaleça isso de alguma maneira? Em geral, assim, são as práticas que a gente ouve falar sobre vida saudável, né? Então, exercício físico é muito importante no aprendizado, a questão da boa alimentação, e volto a falar, né, sobre a questão do sono, que é importantíssimo. Então, ter um horário para dormir. As telas prejudicam muito dentro desse contexto, né? Porque as luzes ali aumentam o foco e a atenção, fazendo com que o nosso corpo fique sempre em estado de alerta, e o que aumenta o cortisol também. Então, faz com que a gente crie um certo de vício ali em ficar no celular, em ficar na TV. Então, né, quanto a gente estímulos à noite para poder ter um bom sono, uma boa alimentação, enfim, acaba que vira clichê, porque é ser saudável mesmo, tanto para o corpo quanto para a mente, tá valendo a pena. E hoje em dia o celular, né, as notificações, muito brilho, muita tela, como você disse, isso prejudica muito? Como é que funciona? Prejudica muito. Então, quando você for deixe seu celular longe, para que as notificações não fiquem ali chamando a sua atenção. A questão da televisão no quarto também, para crianças, tem uma série de estudos que falam sobre isso, né? Que acaba não sendo uma boa escolha por conta dessa excesso de luzes. Eu falo muito sobre a questão do autoestímulo também, né? Se a criança vai ver alguma coisa na tela que se deixa o estímulo. Sabe aqueles desenhos antigos, Ursinho Puff, Pequeno Urso, desenhos com ritmo mais calmo. Então, se a criança for ter acesso, ou o adolescente, enfim, for ter acesso à tela, o ideal seria que fossem de baixo estímulo, né? E aí, quem joga videogame vai por água abaixo, porque a gente sabe que são muitos estímulos. Então, tentar reduzir um pouquinho o tempo em frente às telas, com certeza é uma dica de ouro que ajuda bastante. Deixa até a gente procrastina muito, né? Com o celular, tá ali, vê uma mensagem, vê outra coisa. Exatamente. Ainda quando se trata de disciplina, por exemplo, que você não tem afinidade, a procrastinação ela vai acontecer ainda mais. Então, utilizar métodos como o método Pomodoro, por exemplo, né? Onde você estabelece com você um combinado, onde você vai ter ali 15 minutos de foco total e depois uma espécie de intervalo, vai receber uma espécie de prêmio por ter trabalhado bem com você mesmo ali, né? Criar um sistema de recompensa, onde você vai estudar muito e depois, sei lá, comer um brigadeiro. Então, isso faz com que o seu corpo, ele vá acionando mecanismos que te ajudam na hora de aprender em si. E antes da prova, também deixar essa dica, comer algo doce ajuda. Então, um docinho ali, o açúcar de forma geral,
antes de realizar uma prova, uma avaliação, enfim, também faz com que você tenha um processo ali de acelera, né, a sua sinapses, e você consegue, de repente, ali salva uma questão ou outra por causa de um chocolatinho. Celular que a gente pode deixar desligado, tem alguma outra que você possa dar para quem está estudando e quer ter uma concentração maior para realmente conseguir focar e aprender o conteúdo? Foco no objetivo, pensa no que você quer. Hoje estou aqui fazendo essa aula que talvez eu não gosto tanto, mas amanhã é sábado e eu vou descansar, vou brincar com minha família. Ou no caso do idioma, né? Eu tenho muita dificuldade, mas eu quero ir para os Estados Unidos, então eu vou dar um jeito de aprender. Então, focar no objetivo, mostrar, né, para o teu sistema nervoso que você está seguro, mas que aquele momento ali, ele pode ser um pouco pesaroso ali na hora, mas que você vai ter um resultado importante, você vai conquistar seus sonhos. Isso faz com que você tenha um fôlego a mais para permanecer ali, às vezes fazendo um exercício, uma lista de exercícios que não é tão fácil, mas foco ativo que você vai conseguir terminar e chegar até o fim. Então, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente, por compartilhar a sua experiência. Eu tenho certeza que essa conversa trouxe muitas reflexões para todos vocês, para mim, para a Su. Espero que todos vocês possam acessar esse conhecimento e ter uma vida melhor de uma forma mais tranquila, mais saudável, aprendendo, brincando também, se divertindo. Então, foi uma honra, uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Su. E você que está assistindo, se você gostou do conteúdo, já vai deixando o seu like, faz um comentário. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau!